jovem, chegando lá em Peixinho, ajudando lá o JA. E eu sempre gostei de ver ele falar, inteligente, desenrolado. Estou muito feliz de estar aqui. Viu? Aqui também me sinto em casa. Eu estava lembrando, assim como Késia, quando ela estava no clube e eu ia trabalhar e deixava ela ali na praça, né? E eu estava fazendo as atividades. E a turma botaram a peito em mim, motoqueiro fantasma. Na época eu tinha uma Hunter, a gente andava mais, irmãos. Muitas vezes eu parava lá na frente e começava a orar por mim. Amém. Muitas vezes eu e minha esposa se levantou para orar por esse povo. Amém. Eu fico muito emocionado, porque eu fico feliz de ver como vocês continuam, viu? Você e sua família, essa igreja maravilhosa. E para a gente é um prazer estar aqui, viu? Muito feliz mesmo. E eu estava dizendo comigo, eu queria ficar ali no cantinho só ouvindo de me falar. Mas, irmãos, o Senhor trouxe a gente com uma palavra. Amém. A gente vamos convidar todos para vocês abrirem suas Bíblias no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 10. E o verso é a partir do 46. Na minha vida profissional, muitas vezes eu estive diante de um júri. E quando o juiz entra, todo mundo tem que ficar de pé. Eu gostaria de convidar vocês para vocês ficarem de pé. Porque a gente agora vai ler a palavra do Rei do Universo. Amém. Do Juiz Supremo. E antes da gente ler, obviamente, a gente vai fazer uma breve oração. Bondoso, santo e eterno Deus, aqui estou eu, ó Pai, teu servo, teu humilde servo, junto com meus irmãos. Amém. Queremos, ó Pai, ouvir a tua palavra, Senhor Deus. E a nossa maior expectativa, Senhor, é que ao sairmos desse santo lugar, que se tornou santo porque o Senhor se fez presente aqui, se faz presente aqui. Quando nós saímos desse santo lugar, teremos a certeza, ó Pai, de que o Senhor falou no nosso coração, no nosso entendimento. Fica conosco. Abençoe cada família aqui representada, cada irmão que está aqui e também aqueles que não puderam vir, ó Pai. Mas que o Senhor fale conosco neste momento, através da tua palavra, que o pregador possa ser humilhado, Senhor Deus, para que o Senhor possa ser exaltado. Amém. Fique conosco, que te rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Vocês podem sentar e vamos ler juntos. Verso 46. Aí em negrito tem o quê? Aí em negrito nesse verso? A cura do cego de Jericó. A cura do cego de Jericó. Essas palavras em negrito, ela é muito importante para o nosso auxílio em cada tema que a gente lê. Isso não é muito antigo, porque quando a Bíblia foi escrita, ela era um rolo só e eles liam de qualquer forma. Mas alguém, em determinado momento, usado por Deus, começou a colocar os temas para assim facilitar a nossa vida. E eu louvo a Deus, porque foi lá colocar os capítulos, os versículos e os temas para facilitar assim a nossa vida. E o verso 46 diante diz assim: foram para Jericó. Quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo e filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Foi o que ele disse? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês têm certeza que ele disse assim? Como foi que ele falou? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Acho que ele estava lá. Mas foi assim mesmo que ele falou, irmão. Ele gritou, ele clamou, né? Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, em algumas versões. E muitos o repreenderiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais o quê? Gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 40. Parou Jesus e disse: chamam. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Amém. Verso 50. Lançando sobre si a capa, levantou-se de um salto, foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus:
o que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu o torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, seguindo Jesus estrada afora. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra, porque Jesus ele é fiel, né? Sem Jesus nós não somos nada. Eu tenho uma história, o evangelho foi escrito, os evangelhos são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu sou um apaixonado pelo livro de João. Se um dia o Júnior me chamar de novo para pregar, eu vou falar algumas coisas do livro de João que eu gosto muito. Eu tenho um comentário do livro de João e tenho um comentário do livro de Romanos. Mas esses últimos dias eu estou gostando muito do livro de Marcos, né? Os estudiosos dizem que o livro de Marcos ele é o livro das ações, né? No livro de Marcos você vê muita ação de Jesus, muito milagre, e eu gosto muito dessa narrativa do jovem Marcos, né? Também diz os estudiosos que foi o primeiro livro dos 4 a ser escrito. E quando eu estava lendo essa história, eu me lembrei muito do pastor Edmir, né? O pastor Edmir que todo mundo conhece. Ele também é um apaixonado pelo livro de Marcos, e ele conta uma história que eu acho muito interessante. Ele ganhou um comentário bíblico do livro de Marcos em grego de um amigo. Ele disse: mas como é que eu vou ler um comentário em grego? E ele ligou para o amigo dele: mas rapaz, você sabe que eu gosto. Aí o amigo dele mandou em inglês. E ele disse que para ele interpretar, para ele traduzir, ele ficou que nem galinha quando vai criar pato. Vocês sempre conhecem essa história, né? O camarada coloca um ovo de pato perto da galinha e ela vai lá, põe todos os ovos, mas aquele ovo está sendo patinho. E quando ela vai passear com os pintinhos, naturalmente o pato vai para a água. E a galinha não sabe nadar e ela fica naquele desespero todo, porque ela quer salvar o pintinho, ela pensa que tem um pintinho que não sabe nadar. Ele disse que era mais ou menos assim que ele teve para traduzir a Bíblia. Mas traduzindo a Bíblia, traduzindo aquele comentário bíblico, ele percebeu que esse nome Bartimeu, ele é uma tradução de Bar é filho e Timeu é o nome da pessoa. E aquele nome desse cego, ele significa o nome do pai. Né? O nome do pai dele era Timeu, então Bartimeu. Em algumas versões também tem outros livros que falam de Bar Jonas, que é filho de Jonas. Né? E tem lá em Mateus, tem um versículo que fala Bar Jesus, que tem um rapaz chamado Bar Jesus. Obviamente não era filho de Jesus, porque o nome de Jesus também naquela época era um nome muito comum. Então, Bartimeu era filho de Timeu. E quem era Timeu? Timeu, ele era o comandante do exército de Jerusalém. E nesse comentário fala que ele ia para os confrontos, os conflitos com os romanos, e naquela época os romanos eram quem dominava aquele país, e os romanos sempre foram muito cruéis. E um desses conflitos, o Timeu, ele foi capturado. E sendo capturado, ele foi condenado à crucifixão, porque a pena máxima dos romanos era crucificar as pessoas. E ele crucificou Timeu, e como ele não podia matar o filho de Timeu, eles levavam os filhos das pessoas que eles crucificavam, e ele vazava os olhos, ele cegava. Por isso que no versículo falou, quando Jesus perguntou: o que é que você quer? Ele disse: que eu volte ou que eu torne a ver. Ou seja, um dia era uma criança, mas que passou por esse terrível trauma, né? Traumas. E além disso, de ter cegado ele, os soldados romanos, ele dizia assim: olha, nós matamos seu pai. E para que você entenda na sua vida toda que quem manda aqui é Roma, nós vamos lhe cegar. Ele cegava as crianças e colocava uma capa romana. E na capa romana tinha escrito condenado por Roma. Era uma capa romana, como dizer que aquela criança ela era condenada a andar para sempre com aquela capa, não podia tirar. E eu fico imaginando aquela capa devia feder muito, devia estar muito suja, porque de uma criança, aquele rapaz já era um homem. E vocês viram no começo que a gente falou, ele era cego e ele era menino.
situação, não é verdade? Muitas vezes na igreja a gente vê pessoas que têm um estilo de vida diferente, né, irmão? Que é meio diferente, que tem jeitos diferentes, mas a gente não sabe, irmão, quantos traumas as pessoas carregam. Muitas vezes a igreja olha até com olhares assim críticos, com preconceito, né, das pessoas, mas, irmãos, muita gente está aqui hoje, pode estar carregando traumas. Pessoas que têm uma história de vida, de sofrimento, e às vezes a gente, sabe, tem gente que quer medir o padrão de santidade pelo dedo. E não devemos ser assim, né, irmãos? E imagina aquele jovem, o pai morto, cego, mendigo, perdeu seus pais, quanto sentimento negativo ele carrega, quanto ódio, quanto, sabe, coisas ele carregava de dificuldade, e ele precisava realmente de Jesus. A história conta que ele de alguma forma, ele ouviu falar de Jesus. De alguma forma, ele ouviu falar de Jesus. E ele marcou o horário, ele sabia o horário, ele ficou naquele local. E quando Jesus passa, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. E essa expressão, viu, Júnior, filho de Davi, é uma expressão do Antigo Testamento, que fala que aquele que era o ungido prometido, ele vinha da linhagem de Davi. Então, como ele falou aquilo ali, era uma declaração de fé, que ele reconhecia que Cristo era Messias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Porque em meio à situação que ele estava, ele reconheceu. Sabe, irmão? Você pode não saber de nada, de teologia, de Bíblia, mas só em você saber que Jesus é Deus, já basta, para ele já bastou. Quando os discípulos viram ele gritando, foi o que o discípulo falou. Os discípulos não gostaram. Às vezes a gente recebe perseguições até dentro da igreja, quando a gente quer fazer o que é de Deus, as coisas certas, mas aquele jovem, quanto mais ele repreendia, mais ele gritava, né? O segundo texto, mais alto ainda. E Jesus para, e Jesus manda chamar ele, e Jesus pergunta para ele: filho, o que é que eu te quero? O que é que tu queres que eu te faça? Vocês acham que Jesus não sabia o que é que ele queria? Claro que sabia, né? A palavra de Deus diz que, ainda que a palavra, antes de chegar à nossa boca para a gente falar, Jesus já sabe o que vai ser falado. Mas Jesus falou aquilo, irmão, sabe por quê? Porque existem muitos cegos dentro da igreja. Muitos cegos que são piores do que o cego. Eu fui fazer uma semana de oração, assim, eu tenho um amigo chamado Tauri, que vocês conhecem, ele é doido, né? Ele me levou uma vez para Chechel, aí chegou lá e ensinou show a igreja, aí disse: vamos lá para a igreja, eu digo: vamos, aí cheguei lá e disse: olha, tu vai pregar, e tem mais uma semana de oração, tu vai pregar todos os dias, sem dizer nada, assim, tipo. E eu fiz uma semana de oração, foi bênção lá, foi muito bom. E eu conheci um cego lá, seu Francisco. Seu Francisco era um homem que cantava todos os hinos do inário. Ele lia a Bíblia, ele dava estudo bíblico. Era uma coisa que você conhecesse ele, você ficava maravilhado. E uma vez, quando eu fui, uma das vezes que eu fui pregar lá, eu estava de carro, e eu disse: seu Francisco, eu vou levar o senhor em casa. Ele: precisa não, irmão. Eu já estou acostumado aí, aqui, ó, tudo bastante tranquilo. Mas irmão, eu vou levar, eu quero levar o senhor. Aí eu levei ele. Então, era muito de carro, era muito longe. E ele disse: eu faço esse percurso quase todo dia, porque quando eu vou para a igreja de uma cidade, ele tocava, olha, e ele tocava na sanfona. Você escutar com um grande estou, aqueles hinos na sanfona, era a coisa mais linda do mundo. Ele tocava alto e dava. E ele dizia para mim: irmão Escondido, eu sou cego, mas tem muita gente dentro da igreja que está cega. De verdade, é a cegueira espiritual. Essa a gente tem que ter cuidado. Ele disse: está vendo, eu sou feliz. Eu já botei um bocado de irmão para fora aqui da minha casa, que veio falar mal da santidade, que veio falar que Jesus não era Deus, que veio falar mal de Ellen White, que veio falar mal de profecia. Eu já botei. Então, o irmão, eu fiquei olhando, e eu entendi, quando eu encontrei com esse irmão, o que esse cego estava falando. O que Jesus estava falando para ele. Muitos cegos são cegos espirituais. Jesus, ele quer que nós sigamos e servimos a Ele como Ele quer. A palavra de Deus, ela é clara, é a única que transforma, é a única que nos dá a liberdade para saber.
agradeço a Deus mais uma vez por você estar aqui hoje, porque imagine quando aquele cego parou no caminho, ele começou a gritar, aquilo se chamou assim, ele aproveitou uma oportunidade que ele tinha, sabe? E eu louvo ao Senhor por você estar aqui hoje, porque a gente não sabe o que ele é amanhã, né? Muitas vezes eu pregava para pessoas, quando eu subi lá mesmo em Xanda Mangabeira, o ano passado, estamos fazendo um trabalho missionário, e de repente o irmão trouxe um jovem chamado Lauro, o nome dele. Ele disse: o irmão quer aceitar Jesus agora, quer que você faça oração. Eu disse: não, vou levar você para o ancião. Ele trouxe para mim, eu disse: vamos. Aí eu ia falar para ele, a gente se ajoelhou lá na hora, a gente levou ele a Cristo, fez uma oração lá de imposição de mão. Irmãos, no dia, foi no sábado à tarde, no domingo de manhã ele já não estava mais vivo. Depois eu soube que ele era um dos traficantes da área lá, da Xanda Mangabeira, e tinha dado problema com outros traficantes lá, e ele foi executado. Mas ele aproveitou, irmãos, a última oportunidade da vida dele. A última oportunidade. Não deixe essa oportunidade, não deixe. Talvez hoje seja o último dia da nossa vida, a gente não sabe. O irmão falou do Caleb, né? O ano passado a gente fez o Caleb lá, irmão. Que Caleb abençoado. Foi bênção. Isso é. Caleb é um plano de Deus para a comunidade, para cada um de nós. Vamos trabalhar assim. Esse ano vamos fazer lá. O ano passado os jovens do distrito foram fazer lá. Foram 7 patinos, foram noites especiais. A gente fez as 30 noites, a igreja estava com muita gente, com a bênção. Esse ano vamos fazer com os aventureiros lá, vai ser totalmente diferente, sabe? Mas o importante é que nós trabalhemos por Cristo e para Cristo. Porque só Ele, né? Cristo é melhor. Cristo é melhor do que tudo na nossa vida. E o nosso desejo, nossa oração essa noite, é que vocês possam prosseguir assim, ao lado de Cristo e com Cristo. O cego Bartimeu, ele tinha todos os motivos para não acreditar em Cristo, para não aceitar Cristo, mas ele foi firme, ele não desistiu nunca, sabe? Tem um hino que a gente cantava muito lá na Guerra de Peixinho, quando eu era ancião lá. Tinha um irmão até que ele está muito doente, e ele dizia: olha, irmão, o hino que eu mais gosto é o hino de não desistir. Não desista nunca. Jesus tem planos para a sua vida. Amém. Jesus tem plano para você nesta igreja. Amém. Porque esta é a igreja e esse é o povo. Deus abençoe a todos. Amém.